Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. Olha, as unidades de pronto atendimento da Prefeitura de Fortaleza funcionam 24 horas e prestam atendimento adulto e pediátrico. São indicados para o atendimento de urgência e emergência quando o paciente apresenta desde dores de cabeça até ferimentos leves ou queimaduras. Conheça um pouco sobre o trabalho desenvolvido nas UPAs municipais. As UPAs funcionam 24 horas e oferecem atendimento adulto e pediátrico em casos de urgência e emergência, como em situações de dores muito fortes, falta de ar, queda com desmaio, convulsões, engasgo, envenenamento, cortes ou queimaduras, entre outros. O atendimento começa na recepção, com o preenchimento de uma ficha para classificar o paciente. Em seguida, o usuário é identificado por meio das cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul, de acordo com a gravidade do caso. E depois é direcionado para o atendimento médico. A Secretaria Municipal de Saúde é responsável pela gestão de 6 das 12 UPAs em funcionamento na capital. As unidades entregues pela Prefeitura ficam nos bairros Vila Velha, Cristo Redentor, Bom Jardim, Itaperi, Janguruçu e Edson Queiroz. Desde 2013, já foram registrados mais de 3 milhões de atendimentos nas 6 UPAs municipais. Só em 2019, foram quase 670 mil pacientes atendidos. Nesse primeiro semestre de 2020, com a pandemia do novo coronavírus, o número de atendimentos médicos chegou a quase 250 mil pessoas. E para falar mais sobre os atendimentos realizados nas UPAs municipais, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Luziete Furtado, que é gerente da Célula de Atenção à Urgência e Emergência. Luziete, o trabalho realizado nas UPAs tem ajudado bastante a desafogar o atendimento na rede de saúde de Fortaleza como um todo, né? Sim, inicialmente, bom dia a todos. Como já foi falado, né, realmente as UPAs de Fortaleza hoje, ele tem um papel importantíssimo na rede de assistência à saúde de Fortaleza. Então, hoje, como vocês viram, nós temos 12 UPAs e das 12, 6 são de gestão municipal. Elas têm um papel fundamental na qualificação da rede de urgência, na descentralização desse atendimento e diminuiu a superlotação nas emergências. Então, assim, ela é de fundamental importância na nossa rede hoje em Fortaleza. Agora, Luziete, qual é o perfil do paciente que é atendido na UPA? Ou seja, quem é que deve procurar a UPA na busca de atendimento? Tá. Nas UPAs, elas estão preparadas para receber os pacientes de média e alta complexidade, ou seja, os pacientes que agudos ou crônicos agudizados. Quais são esses casos? É uma hipertensão descompensada, é um paciente diabético descompensado, é uma luxação, uma torção, um envenenamento. E quando tiver uma fratura de maior complexidade, uma fratura exposta, um infarto, um AVC, aí sim você deve procurar os hospitais. Então, as UPAs, ela é intermediário entre a atenção primária e o hospitalar. Então, ela é resolutiva em 98% dos casos dos pacientes que chegam nas UPAs, eles são resolvidos na própria unidade. No caso, o paciente, então ele deve saber que quando ele vai buscar aquela consulta básica, está aparecendo ali uma febre, uma dor de cabeça, ele deve procurar primeiramente então o posto de saúde mais próximo de casa, né? Isso. Os sintomas leves, os pacientes com qualquer situação leve, ele deve procurar o posto, uma consulta agendada para uma vacinação, para uma troca de receita. Hoje nós temos uma procura muito grande nas UPAs para troca de receita, para pegar um atestado. E esse tipo de atendimento ele deve ser realizado no posto. Quando você procura erradamente uma unidade de pronto atendimento, isso ele causa uma superlotação, demora no atendimento, porque como vocês viram, no atendimento da UPA é feita uma classificação de risco, né? Então, o paciente é atendido não pela ordem de chegada, mas pela gravidade do caso. Então, quando o paciente chega na UPA atrás de uma receita, atrás de
de um atestado ou para uma situação leve, isso termina demorando o atendimento e a gente deixa de agilizar para quem realmente está precisando. Qual é a demanda hoje de atendimento das UPAs aqui em Fortaleza? Há uma procura muito grande? A população, ela, de certa forma, já entendeu qual é esse perfil de atendimento dessas unidades? A gente está caminhando, tá? Hoje a UPA, ela realiza em torno de 350, 400 atendimentos dia. Isso a gente está falando de 12 UPAs, né? Então, assim, é um volume muito grande de atendimento que nós temos hoje na nossa rede pré-hospitalar fixa, né? Está bem distribuída, vamos dizer, as UPAs hoje estão bem distribuídas nas regionais da cidade? Sim, nós temos UPAs em todas as regionais, tá? Na Regional 1, nós temos a UPA do Cristo Redentor e a da Vila Velha. Nós temos na Regional 2 a UPA da Praia do Futuro, embora seja uma unidade gerida pelo Estado, mas ela faz parte da nossa rede. Nós temos ainda a UPA do Janguruçu, do Edson Queiroz, a do Itaperi, no Altran Nunes nós temos UPAs, no Conjunto Ceará, no José Walter, Praia do Futuro, em Messejana. Então, assim, nós temos UPAs hoje em todas as regionais de Fortaleza. Luzete, em relação à equipe, quem é que compõe a equipe hoje da UPA? Por exemplo, um paciente que vai buscar um atendimento em uma unidade de pronto atendimento do município, encontra que tipos de profissionais lá? Nós temos médicos, nós temos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, nós temos uma UPA, em média, 140 profissionais atendendo diariamente, seja na área assistencial, seja na parte administrativa. Então, nós temos médicos para fazer o atendimento direcionado para o adulto e para a criança. Tá? Na UPA, nós temos também serviços de imagem, realizado a raio-x, eletrocardiograma, os exames necessários para aquele atendimento. Um paciente, por exemplo, que chega com um certo nível de gravidade, ele recebe aquele primeiro atendimento ali na UPA, mas há condições ali de que ele seja transferido para um hospital, caso realmente a situação dele mereça realmente um atendimento mais especializado, né? Sim, esse é o principal papel da UPA, né? Estabilizar. Se necessário, ele permanece na UPA até conseguir uma vaga para ser transferido para uma unidade hospitalar. Tá? Então, nós temos uma articulação muito próxima com a central de regulação. Então, o paciente chega na UPA, ele está numa situação grave, ele é estabilizado, ele fica na unidade recebendo todos os cuidados necessários até que surja a vaga dele no hospital. Então, assim, é uma fala que a gente costuma usar, paciente certo no lugar certo. Então, isso reduz a morbidade, a mortalidade desse paciente, tá? Então, as UPAs hoje, com a chegada das UPAs, a gente conseguiu avançar nessa redução da mortalidade nas emergências dos nossos hospitais. Então, hoje a gente tem uma rede de urgência e emergência qualificada. Olha, a Secretaria Municipal da Saúde é responsável pela gestão de 6 das 12 UPAs de Fortaleza. De 2013 até hoje, a Prefeitura da capital entregou 6 UPAs. A UPA Vila Velha, a UPA Cristo Redentor, a UPA Bom Jardim, UPA Itaperi, UPA Janguruçu, UPA Edson Queiroz Dendê. Ô, Luziete, o que representou para a rede de saúde aqui da capital a expansão do número de UPAs aqui na cidade, o que de certa forma ajuda nessa transição do paciente que precisa do atendimento no posto de saúde ou que precisa ir para um hospital, uma unidade hospitalar maior, de maior porte? Inicialmente, foi a qualificação da rede de urgência e emergência. Tá? A rede de urgência e emergência, a gente tem alguns componentes, que é o componente hospitalar e o pré-hospitalar. Dentro desse componente pré-hospitalar, temos o fixo, que são as UPAs, e o móvel, que aí é representado pelo SAMU. Falando especificamente da rede pré-hospitalar fixa, foi a ampliação das portas de entrada de urgência e emergência.
A qualificação desse atendimento, você ter o paciente certo no lugar certo, isso também proporcionou uma redução no número de atendimento nas portas hospitalares. Então, antigamente a gente chegava, antes das UPAs, nas emergências dos Frotinha, dos Gonzaguinhas, inclusive do JF, a gente tinha muitas macas com pacientes que hoje a gente já vê uma redução significativa. Tá? Então, a principal melhoria é a qualificação mesmo da rede de urgência. Agora, Luziete, como é que funciona essa questão do gerenciamento das UPAs? Nós temos as 6 UPAs que são controladas pelo município e 6 pelo Estado, mas o funcionamento, a gestão das 12 UPAs, ela acontece de forma integrada, até porque todas elas participam da mesma central de regulação, né? Isso. A regulação da urgência e emergência ela é feita pelo SAMU. Tá? Então, assim, quando a gente precisa de uma internação, é que ela entra para a regulação de leitos. Então, a gente tem uma pequena diferença. Quando o SAMU recebe um chamado, ele leva para a UPA ou para o hospital, dependendo do caso. Então, assim, o Estado ele tem a gestão de 6 UPAs, mas em termos de políticas públicas, as 12 UPAs fazem parte do componente da rede de urgência de Fortaleza. Explica para a gente como é que é a estrutura. Ó, a gente está vendo aqui algumas imagens aqui no telão do atendimento que é realizado. Existe uma central, uma faixa logo que o paciente entra na UPA, como é que funciona aquela seleção em relação à questão do caso para atendimento, a prioridade de atendimento? Explica para a gente como é que é o processo a partir do momento que o paciente chega na unidade. Tá. O paciente, ao chegar na unidade, ele é feito o cadastro. Esse cadastro, ele demora em média 1 minuto. A partir daí, ele é chamado para a classificação de risco. Essa classificação de risco, ela é feita pelo enfermeiro, tá? Que é um profissional capacitado para isso, onde ele é visto a gravidade do paciente. Nas UPAs, a gente utiliza um protocolo chamado protocolo de Manchester. Nele, a gente classifica em 5 cores. O vermelho, que é um atendimento imediato para aqueles pacientes que chegam muito grave. Então, ele normalmente é o paciente que é trazido pelo SAMU. E aí, o atendimento já é realizado de imediato. O laranja, que é um paciente mais grave, que a gente tem até 10 minutos para realizar esse atendimento. O amarelo, que ele é realizado em até 50 minutos. Então, esse tempo é um tempo seguro, é uma margem segura que a gente tem para atender esse paciente. O amarelo, que é até 50 minutos, o verde até 2 horas e o azul, que são aqueles pacientes que deveriam estar no posto de saúde. Tá? Esse paciente a gente tem com segurança até 4 horas para realizar esse atendimento. Então, o paciente, quando é classificado como azul, normalmente é o paciente que deveria estar num posto de saúde. E normalmente ele é orientado, né, para numa próxima ocasião que ele precise do atendimento, ele buscar exatamente o posto de saúde mais próximo de casa para não ter que ir para uma unidade como a UPA, que é para um paciente aí de média gravidade, e perder mais tempo do que devia, né? Isso. Até mesmo porque normalmente esse paciente ele tem uma doença de base, uma doença crônica, uma hipertensão, uma diabetes. E é importante que ele seja acompanhado pela atenção primária. Então, esse paciente ele vai ser mais resolutivo na atenção primária do que na UPA. Fala pra gente como é que é hoje na UPA em termos de estrutura física, porque todas as unidades de pronto atendimento seguem aquela mesma estrutura. O que é que tem lá à disposição do paciente que busca uma unidade como essa? Além de um atendimento rápido, oportuno e qualificado, nós temos também os exames de apoio, né? Os exames laboratoriais de emergência, de acordo com cada protocolo. Nós temos também o raio-x, eletrocardiograma,
Hoje, nas UPAs de Fortaleza, que são as únicas no país que realizam hemodiálise para um paciente mais grave, um paciente crítico, quando necessário, nas UPAs, nas 12 UPAs, é realizada a hemodiálise. Todas as UPAs, elas, no caso aqui do município de Fortaleza, todas têm o mesmo tamanho, a mesma dimensão? Porque quando chega ali tem uma central ali de acolhimento, né? Ali a recepção, consultórios, todas têm o mesmo tamanho ou algumas são maiores do que as outras? Não, as 6 UPAs do município de Fortaleza, elas são UPAs porte 3, tá? De classificação de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde. Elas são UPAs no mesmo porte, no mesmo tamanho, mesma quantidade de profissionais. Então, cada uma são 5 consultórios, nós temos 15 leitos de observação, sendo desses 2 da sala vermelha, que são os pacientes graves, tá? Que ele é estabilizado e encaminhado para um hospital. Normalmente, uma UPA dessa de porte 3, ela tem capacidade para quantos atendimentos, assim, de forma diária? Depende muito da demanda, mas em média nossas UPAs elas realizam entre 300 e 400 atendimentos dia. Olha, entre os principais benefícios proporcionados pelas UPAs municipais estão a descentralização e ampliação do serviço de urgência, reduzindo assim a mortalidade precoce por eventos agudos e a sobrecarga no atendimento das emergências na capital cearense. Cerca de 98% dos casos são solucionados na própria unidade. Ô Luziete, falando em questão de atendimento, conta pra gente como é que foi, nesse período aí da pandemia do coronavírus, o papel das UPAs em garantir também um atendimento aos pacientes que apresentaram realmente sintomas da Covid-19 aqui na capital. Nesse período de pandemia, as UPAs teve um papel fundamental no atendimento, né? Então, assim, principalmente com a classificação de risco oportuna. Então, o paciente que chegava, que estava com sintomas leves, ele era orientado a retornar para a sua casa com todos os cuidados. Então, ele saía com a orientação e era comunicada a atenção primária para estar fazendo essa busca ativa e o acompanhamento desse paciente no domicílio. Então, ele foi o meio de campo desses pacientes, tá? Então, assim, teve uma articulação muito grande com os demais pontos da rede, com os hospitais. A partir do momento que o paciente era classificado o risco, ele, quando estava só com oxigênio, que precisava só de um ponto de oxigênio, ele permanecia nas UPAs e aqueles mais graves eram direcionados para os hospitais de referência. Então, nas UPAs de Fortaleza, nós tivemos para esse período de pandemia uma ampliação de 180 leitos, tá? A gente conseguiu expandir leitos nessas unidades, estruturamos as equipes com contratação de mais médico, mais enfermeiro, mais técnico de enfermagem para esse atendimento. Então, assim, as UPAs, elas tiveram um papel fundamental nesse atendimento agora no período da pandemia. E houve também essa questão do papel importante da UPA, no sentido de que quando o paciente já estava aí apresentando sintomas mais sérios, a UPA também se viu como um ponto, dali já havia uma transferência para uma unidade maior porte ali, para dar realmente o suporte que aquele paciente já estava precisando na situação de sintomas que ele apresentava, né? Sim, com certeza. Então, assim, o paciente que chegava na UPA e ele tinha necessidade de um atendimento mais direcionado, a rede, ela trabalhou de forma muito articulada, tá? Então, aí, esse papel fundamental da UPA, essa resolutividade também se deu pela articulação oportuna da rede. O SAMU, no seu papel, ele foi fundamental nesse transporte, nessa regulação desses pacientes. Nós tivemos na secretaria também uma regulação própria, exclusiva para paciente COVID. Então, assim, funcionou de uma maneira bastante articulada e oportuna nesse período agora de pandemia. Agora, Luziete, com a diminuição dos casos da Covid-19 aqui em Fortaleza, com essa queda nos números
tanto em Fortaleza como no Ceará, houve uma redução também muito grande de pessoas atendidas com sintomas da coronavírus nas unidades de pronto atendimento aqui da capital, né? Isso. Hoje chega muito pouco paciente com sintomas de Covid-19. Então, a gente já teve uma redução aí, em média de 80% a 90% de pacientes que chegam nas UPAs com sintomas de Covid. Falando aqui sobre a questão da importância da UPA na questão da rede de saúde, de atendimento de saúde aqui na capital. O que representou a chegada das UPAs, no caso desde 2013, quando começou a implantação da primeira unidade de pronto atendimento aqui na capital, o que mudou na tua avaliação, principalmente no seu caso que participou aí do planejamento e da instalação de todas as UPAs municipais, o que representou em termos de melhoria no atendimento de saúde aqui em Fortaleza? Especialmente as emergências dos nossos hospitais secundários e terciários, né? Então, reduziu aquele número de pacientes graves nas nossas emergências, porque nós ampliamos essa porta de entrada. Então, hoje, nós, além das emergências dos hospitais, que nós temos aqui uma peculiaridade em Fortaleza, que eu acho que é a única capital que tem 10 hospitais sobre a sua gestão, né? Então, isso, com as UPAs, nós ampliamos essa porta de entrada para os pacientes que necessitam de atendimento de urgência e emergência. A gestão ainda tem um planejamento, assim, em termos de ampliação, de expansão dessa rede? Como é que vocês hoje avaliam a situação em termos de quantidade de unidades hoje na capital? Há perspectiva aí de crescimento no setor? De UPA, não. Nós já temos uma cobertura de mais de 100% pelos critérios populacionais do Ministério da Saúde, que o Ministério preconiza que para cada 250 mil habitantes eu tenho uma UPA. Então, a gente já superou a cobertura do Ministério da Saúde. Na rede assistencial, hoje Fortaleza está ampliando leitos com as reformas dos nossos hospitais. E agora tem previsto ainda para julho, agora, começo de agosto, mais um hospital, o Hospital Infantil de Fortaleza, né? É um hospital novo, com 104 leitos, para estar qualificando a linha do atendimento pediátrico. Vai funcionar ali junto ao Hospital da Mulher, né? Isso, dentro lá do complexo hospitalar doutora Zilda Arnes. E sobre os investimentos que foram feitos em termos de ampliação de leitos, agora para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Essa estrutura, essa ampliação, ela vai ser aproveitada aí para o futuro? Dentro das UPAs, não, porque são estruturas tipo de campanha, tá? É uma estrutura que foi ampliada agora para esse período de pandemia, que se o cenário permanecer de redução, a gente deve estar desmobilizando agora no final do mês. O que a gente vai conseguir é a questão dos investimentos com equipamentos, né? Que aí a gente vai estar remanejando para a nossa rede hospitalar. E que poderá realmente ser aproveitado aí para tratamento de pacientes com outras doenças, né? Isso. Então, todo esse investimento realizado agora para o período de pandemia, ele vai ter o seu legado, né? Então, a gente vai estar modernizando todo o parque tecnológico dos nossos hospitais. Luzia, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Notícias de Fortaleza e lhe dizer que estamos aqui sempre à disposição aí para divulgar as ações da área da saúde, como também do atendimento que é realizado hoje nas UPAs municipais. A gente que agradece, em nome da Secretaria, agradeço a oportunidade de estar falando aqui um pouco sobre o papel das UPAs e quando procurar uma UPA, e a gente também se coloca à disposição para qualquer esclarecimento. Maravilha, muito obrigado então. Eu vou a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente estará de volta aqui com Notícias de Fortaleza. Vamos falar sobre o papel dos agentes de cidadania aqui na capital cearense. Vou ao intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.